versículo 1 a 4. Vamos ler juntos? 36, Salmo 36, de 1 a 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. É uma pequena descrição, irmãos, de um homem sem Deus. Essa passagem aqui é uma descrição poética de um homem sem Deus. Tem uma música popular que diz: esse cara sou eu. Olhando para essa passagem, essa descrição, esse retrato, nós podemos dizer: poxa, sou eu. Ele está falando de mim. Será que somos nós, irmãos? Ou talvez nós lendo agora essa passagem, possamos afirmar assim: olha, no tempo passado eu era assim. Eu me parecia com esse homem descrito aqui. Mas agora eu sou uma nova criatura. Então, o pastor gostaria de meditar sobre esse tema, um homem sem Deus. Nós vamos fazer uma análise dessa passagem para ver se isso está se referindo a nós ou a outros. Vamos, então, examinar essa passagem, né? Baseada em princípios cristãos, a palavra de Deus, a falta de comunhão com Deus é frequentemente associada a uma série de sinais e comportamentos que se desviam dos ensinamentos bíblicos. Então, como é a pessoa sem Deus? Ele está na contramão da vontade de Deus, seja ela moral, seja ela doutrinária, tanto a ética como a fé, as crenças. Por exemplo, pecado de desobediência. A Bíblia ensina que o pecado cria uma separação entre o homem e Deus. Um homem que vive em desobediência aos mandamentos e não demonstra arrependimento está sem comunhão com o Criador. A falta de arrependimento e a insistência em práticas consideradas pecaminosas são vistas como barreira para a união com Deus. O pecado faz separação. Então, nessa passagem que nós lemos, nós podemos ver outras qualificações, qualidades desse homem. Em primeiro lugar, um homem distante de Deus cobiça o pecado no coração. Observe aí os versículos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, pois a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Observe ainda, no seu leito maquina a perversidade. Então veja que no geral ele descreve alguma coisa que está acontecendo dentro da pessoa. O homem sem Deus, o seu interior está divorciado do Senhor. A palavra de Deus está revelando neste salmo o interior de um homem distante de Deus. Quando temos um coração de pedra e não recebemos um coração de carne, nosso interior será inflamado pela iniquidade, como é o coração de um homem não regenerado. Veja que o início do versículo 1, há no coração do ímpio uma voz, a voz da transgressão. Peca, 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 peca. Não é uma possibilidade, mas uma realidade. Jesus
mostrando essa realidade interna, diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração, do interior, procedem os maus planos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que ele está querendo dizer que antes da pessoa cometer uma ação pecaminosa, é no interior que ele planeja. Primeiro ele planeja, ele deseja, depois ele executa. É esse o coração do homem sem Deus. Ele sempre está planejando fazer algo que desagrada ao Senhor. Versículo 1, do começo diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Tudo começa em nossos pensamentos. Estamos sempre planejando fazer algo grande ou pequeno, que aos olhos do Senhor é reprovado. Isso não nos incomoda, porque em nosso interior existe a ausência de santidade. O pensamento pecaminoso afeta nossos desejos e passamos a desejar iniquidade. Então é uma contaminação interna. Primeiro eu penso, depois eu desejo e eu vou executar. Não precisa ser grandes pecados, não. Como a gente usa a expressão grandes pecados, pequenos pecados, é uma expressão, não vou cometer um assassinato. Não, a pessoa pode dizer, eu não gosto de fulano, eu tenho raiva de fulano, lá dentro do coração. É o pecado cá. E depois vai se manifestar através de uma palavra grosseira, de um gesto grosseiro. A partir de então, nossa motivação é realizar nossos pensamentos e desejos. Eu penso, eu desejo, eu agora estou motivado a fazer o que é ruim. Iremos quebrar qualquer regra social ou divina para concretizar a ambição do nosso coração. Tiago usa essa expressão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, algo interno, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Começa no interior e vai se estender depois. Não temos, irmãos, poder de mudar quem somos. Nós somos assim, conforme os versículos, não temos o poder de mudar isso, de mudar de natureza. Mas Deus pode fazer uma cirurgia cardíaca em nós e nos dar um coração que não viva desejando somente o mal, mas também o bem. Quem faz essa mudança é o Senhor. O profeta já havia falado, dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne, porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Se nós somos aquele cara do versículo, Deus pode mudar a nossa vida, pode tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele fez essa promessa. Se estamos sendo conscientizados de que necessitamos de um coração de carne, devemos pedir a Deus que faça essa mudança e, por graça e misericórdia divina, receberemos uma nova natureza. Que lindo! Lembra do Davi que cometeu adultério, assassinato? Ele faz um pedido a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando não estamos transformados por Cristo, vamos planejar e executar o pecado sem nenhum receio de punição. Observe versículo 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
ele não se preocupa com os pensamentos errados, os sentimentos, os desejos, as ações, porque ele não tem respeito nenhum por Deus. Não vai existir qualquer preocupação quanto à punição divina, seja no presente ou no futuro. Porque se Deus existe, essa pessoa pensa assim, ele não vê e nem liga. Observe no Salmo 73, falando acerca do homem sem Deus. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Então, na visão do homem sem Deus, ele planeja e diz: eu nunca vou ser disciplinado, porque Deus não liga, Deus não vê, e eu vou continuar assim e vou viver assim. Se arquitetarmos e executarmos nossos planos pecaminosos e não temermos o inferno, mesmo frequentando regularmente a igreja, somos homens sem Deus dentro da igreja de Deus. O que é muito triste. Uma pessoa na igreja que pensa em fazer o mal, faz o mal, essa pessoa não tem a Deus. Lembra muito de Judas. Ele era um apóstolo. Ele andava com Jesus, ele comia com o Senhor Jesus Cristo, recebia o poder, mas era ladrão. Estava no meio do grupo, mas furtava. Falando Hebreus, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então, um homem que tem respeito por Deus, tem consideração por Deus, ele se afasta do caminho mau. Foi assim, irmãos, com a geração dos judeus nos dias que antecederam a destruição de Jerusalém. Por mais que tenham sido alertados pelos profetas, eles não retrocederam dos seus pecados. E foram muitos mortos, outros levados cativos e a cidade completamente destruída, porque não havia temor de Deus em seus olhos. Deus estava advertido ali pelo profeta Jeremias, mas eles não retrocederam. Diz a palavra de Deus: o Senhor Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. A reação: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então, a voz do ímpio é assim: ele não se afasta, ele não teme o castigo. Sem o temor de Deus, não haverá freio em nossa vida contra o pecado. Seremos amantes da iniquidade. Não teremos crise de consciência e não conseguiremos mais ouvir a voz divina pelo Espírito Santo e pela palavra. Por quê? Porque a mente vai ficar cauterizada, a consciência cauterizada, Deus vai falar e ele não vai mais ouvir. Se existe ainda, irmãos, um pouco de luz em nós, corramos para a luz, para que ela não se apague para sempre de nossas vidas. Diz que quando a pessoa está enferma e alguém diz: está vendo a luz? Não vá para a luz, não vá para a luz, né? Porque significa que a pessoa vai morrer. Mas nesse caso aqui não. Se você está vendo ainda um pouco de luz, corra para a luz, para que a luz possa penetrar no seu interior e dissipar toda escuridão. Porque está escrito: porque a transgressão, diz o versículo 2, o lisonjeia aos seus olhos. Que linguagem poética. A transgressão falando para ele: rapaz, que maravilha, você é o cara. E lhe diz que a sua iniquidade
não há de ser descoberta nem detestada. Então ele aí continua, né, naquele caminho mau. Um homem sem Deus está completamente cego aos efeitos colaterais do pecado. Ah, Coca-Cola. Ah, como é bom a Coca-Cola. Vá depois fazer seus exames que você vai ver o que é que vai dar. O que parece bom é terrível. Ou estamos vivendo no caminho da desobediência para com Deus, ou conseguimos ver as consequências desastrosas nesta vida e na eternidade. Diz Provérbios: há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Então, cuidado, ímpio. Ainda que as pessoas de nossos relacionamentos não saibam o que ocorre em nosso interior e nem o que estamos fazendo quando distantes deles, Deus, o juiz de todos os homens, nos conhece por dentro e por fora. Ah, meu marido não sabe, meus filhos não sabem, mas Deus sabe. E o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. O coração, lembra? Esquadrinha os meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não podemos nos esconder de Deus. Não podemos enganar a Deus. Não podemos fugir de Deus. O pecado nos cega quanto ao castigo divino por andarmos em caminhos impuros. Não sabemos ou nos esquecemos de que Deus puniu e expulsou nossos pais do jardim devido à desobediência. Deus não absolveu os nossos pais por terem pecado. Ignoramos que o Senhor puniu com as águas do dilúvio os homens que se esqueceram de Deus e impediu Israel de entrar na terra prometida devido ao seu pecado. Deus é amor, mas também é justiça. Infelizmente, não podemos perceber que Deus é santo e não tolera o pecado, quando estamos naquele estado do homem ímpio. O Senhor exerceu e exercerá punições a homens e anjos que desprezam os seus caminhos. Estamos tendo andado neste momento, temos a oportunidade de considerar o nosso estilo de vida e nos arrependermos enquanto temos chance. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O que é que observamos até aqui? Um homem sem Deus, o seu coração anela pela iniquidade. Só Deus pode mudar o coração. Quem suplicar ao Senhor por uma mudança de vida será ouvido. Que seja essa a nossa canção, caso o nosso coração seja de pedra. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro.
quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Último lugar, meus irmãos. Um homem distante de Deus é marcado por palavras pecaminosas, atos pecaminosos e omissão pecaminosa. Vamos ler o versículo 3 e 4? As palavras da sua boca abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Por enquanto, falamos do coração do homem sem Deus, algo que só ele bem sabe, assim como o Senhor. Lembre, no coração as pessoas não sabem, mas você sabe o que está no seu coração. O espírito do homem sabe o que está nele, e Deus sabe também. Mas agora, vamos tratar do seu comportamento, de suas palavras, de suas omissões. Se somos idênticos ao homem sem Deus, seremos omissos quanto aos mandamentos do Senhor. Não haverá nenhuma disposição e ação quanto à vontade de Deus em nossa vida. Quem é o homem sem Deus? Ele não tem vontade nenhuma de fazer a vontade de Deus. Iremos negligenciar o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo. Uma pessoa que é sem Deus, ela não se preocupa com o outro, não ajuda o outro. Observe aqui, Mateus dirá a alguns grupos ali. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Aí o 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Não iremos, irmãos, querer nem observar nenhum mandamento referente ao Senhor, aqueles primeiros 4 mandamentos. Vamos permitir a existência de outros deuses em nossa vida. Usaremos o nome de Deus de maneira leviana. Iremos adotar imagem de escultura e não iremos consagrar um dia inteiro da nossa vida para adorar o Senhor. Isaías falando para o povo: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deixar então de fazer o que é ordenado é tão grave quanto fazer o que é proibido. Nós precisamos entender isso. O pecado da omissão. Tiago falando: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se jogamos no time dos homens sem Deus, não iremos manifestar o fruto do Espírito Santo, porque esse Espírito não habita em nós. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sem a presença em nossa vida das virtudes cristãs, as obras da carne irão se manifestar em nosso comportamento. E Paulo descreve essas obras, algumas:
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. A vida de santidade não fará parte da nossa vida, mas a sujeira espiritual estará presente em nossos atos. Poderá haver pouca ou muita ou grande manifestação de pecado em nosso proceder, mas claramente vamos demonstrar ao mundo, a Deus e a nós mesmos, que não somos da família do Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Mas também, irmãos, nosso modo de falar vai revelar nossa associação com o grupo dos homens sem Deus. Veja o versículo 3 aí. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. A mentira será um traço do nosso caráter se nós somos um homem sem Deus. Romanos 3 fala assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Aí descreve o primeiro pecado desses homens sem Deus. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm, cheia de maldição e amargura. Prejudicar então pessoas contando mentiras para sujar sua reputação poderá marcar o nosso palavreado. Falar mal dos outros, da imagem do outro. Vamos usar nossa língua para disseminar conversas privadas. As pessoas contam um segredo para nós e a gente acaba espalhando para todo mundo. Ou então, notícias não verificadas. Interessante, a pessoa nem sabe que é verdade e fica retransmitindo publicações. E tem inclusive uma ameaça assim: olha, se você não passar essa mensagem, um mal vai acontecer da sua vida. Meu Deus, como é que eu vou passar uma notícia que não tem um fundamento? Isso é usar a língua de maneira errada. Provérbios 20 diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. O uso de uma linguagem como palavrões, de respeito a Deus e ao próximo, insultar e amaldiçoar, terão vazão em nossa vida, porque ainda não somos salvos por Cristo. Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras de bajulação e falsos elogios sairão facilmente da nossa boca para obtermos benefícios pessoais, mesmo que se comprometa a verdade. Provérbios 20, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies a ele, porque 7 abominações há no seu coração. Que coisa, né? Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruim.
A murmuração, irmãos, é outro pecado da língua. A murmuração constante contra Deus e as circunstâncias da vida, em vez de ações de graças, estará presente em nosso viver, porque não temos um relacionamento com Cristo. Judas nos adverte: para exercer juízo, Deus, contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, propalando grandes arrogâncias. Concluo então, meus irmãos. Está muito claro pelo texto bíblico os sinais de um homem sem Deus. Este homem descrito somos nós. No coração, em nossos atos, nós revelamos esse estado espiritual. Se isso é assim, iremos perecer eternamente, mesmo frequentando a igreja. O caminho para mudar esse estado é confessar nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Necessitamos acreditar que Jesus morreu para nos salvar. Se confiarmos nele de todo o nosso coração, seremos perdoados e transformados em uma nova criatura. Que possamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Porque o hino que nós cantamos: ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegre sua luz. Que Deus nos abençoe.